meus amigos, minhas amigas, que todas as semanas nos acompanham aqui nessas conversas, eu diria conversas espontâneas, conversas informais, com diversas autoridades. Quando eu digo autoridades, eu estou falando no sentido de proficiências, pessoas que têm proficiências em suas áreas de atuação. Então, os senhores e as senhoras nos acompanham e nós nos sentimos honrados e sempre agradecemos. Hoje nós estamos trazendo aqui vou chamar de catedrático, posso chamar assim, uma autoridade em Direito Processual Civil, bastante jovem ainda, mas que já é detentor do mais absoluto sucesso na sua área de atuação. Estou me referindo ao professor Pedro Henrique Nogueira, doutor em Direito. Ele tem ainda outros títulos, é mestre em Direito também, autor de obras jurídicas. E nós vamos conversar com ele sobre a jurisdição em nosso país. Nós tivemos recentemente a edição de um novo caderno legislativo processual. Então nós vamos conversar sobre diversos aspectos da atuação de todos nós, atuação frente à dinâmica do direito. Porque, antes da palavra, viu, Pedro, eu, em algum momento lá na faculdade, e um professor disse, olha, o direito vale pelo que você não vê. A princípio eu fiquei assim meio sem entender. O direito vale por aquilo que você não vê. É o chamado dique de contenção. Depois eu queria até tratar com você disso. A gente não adota uma série de condutas porque o direito, não é, silenciosamente, só no comando escrito ele nos inibe. Eu acho que isso passa também por uma formação ética do indivíduo, por uma prática moral, etc. Mas, meu caro Pedro, eu quero te agradecer. Você vem aqui ao nosso ambiente e você traz, eu sempre costumo dizer, você traz luzes aqui para o nosso ambiente, é um marco a sua presença aqui. E nós queremos agradecer e dizer que você sinta-se à vontade. Você fique à vontade para tratar dos nossos assuntos. Então, queria deixá-lo à vontade para uma primeira saudação ou um primeiro comentário seu para os nossos telespectadores. Por favor. Obrigado, doutor Jerônimo. Minhas palavras iniciais não poderiam ser outras, senão de agradecimento. Me sinto muito honrado de estar aqui ao seu lado, uma pessoa por quem eu tenho profunda admiração e fazendo parte aqui desse programa, que já é um sucesso, um programa que tem uma repercussão muito positiva. Eu assisto ao programa, portanto eu posso falar com muita tranquilidade. E um desfile de intelectuais, de pessoas importantes e, portanto, muito me honra receber um convite e estar aqui ao seu lado e participando desse programa que já repercute muitos comentários positivos, graças à eminência das pessoas que por aqui passaram, mas também, sobretudo, graças à sua cultura, a forma como o senhor conduz todos os programas, de modo que me sinto honrado e agradecido de estar aqui para conversarmos sobre direito, coisa que também muito me agrada. Me agrada. Pedro, olha, você é bastante jovem ainda, eu diria, me permita, não vai nenhuma descortesia, você é o que a gente pode chamar de um garoto, no bom sentido, você é um garoto. E eu quero até saber, pela sua formação, você teve sua graduação com quantos anos, Pedro? Eu concluí minha graduação com 22 anos. 22, né? 22 anos. Aqui na nossa UFAL. Aqui na Universidade Federal de Alagoas. E logo em seguida entrei na advocacia imediatamente, certo, que é outra paixão que eu tenho. Certo. Eu tento dividir minha vida profissional em dois setores, certo, que se complementam, que é a academia e a atividade advocatícia. Eu sou absolutamente realizado e feliz em ambas, mas comecei logo advogando, recebi um convite para trabalhar numa empresa antes mesmo de me formar, então eu já me dediquei à advocacia, fui fazendo a especialização, fiz a pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário, que é uma área pela qual também tenho, certo, muita inclinação. Estão na UFAL também? Na FAO. Certo. Na FAO, certo, Faculdade de Alagoas. E aí, assim que concluí a especialização em Direito Tributário, é uma área onde eu atuava, ainda atuo no escritório. Certo. Aí me veio me submeti à seleção, fui aprovado na seleção do mestrado, certo, e concluí o mestrado. E logo em seguida parti para o doutorado. Aí eu
fiz uma sequência, né? A pós-graduação em estrito senso, o mestrado e o doutorado. Ou seja, a sua evolução, ela tem começo, meio e fim. Ela tem uma logicidade, tem uma racionalidade. Primeiro você fez lato sensu, após lato sensu, depois fez o mestrado e depois você fez o doutorado. Antes de nós entrarmos no nosso assunto de fundo, eu queria tratar com você, para os nossos telespectadores, porque nós temos um número muito grande de estudantes de direito, de estudantes e de pessoas recém-formadas que estão tentando fazer, que querem fazer um concurso público para ingresso numa das carreiras jurídicas. O nosso Otoniel esteve aqui conosco, uma conversa bastante agradável, e ele me disse que o doutorado dele foi um movimento que puxou muito por ele, exigiu muito dele. Exige muito o doutorado, Pedro? A pós-graduação em estrito sensu exige, especialmente quando você tenta conciliar as atividades profissionais, outras atividades profissionais e o curso. Certo. Então o doutorado realmente foi muito desgastante, até porque, a exemplo do Otoniel, eu também concluí meu doutorado na Bahia. Na UFBA, né? Na UFBA, Universidade Federal da Bahia, instituição pela qual também tenho um grande respeito, carinho. Mas isso exige o deslocamento, exige... ele falou aqui. Um sacrifício. Ele falou que algumas vezes ele pegava o avião e voltava. E voltava. Isso já aconteceu comigo também. Aconteceu comigo, com você, né? Mesmo dia. Você vai, assiste a aula, volta. Pedro, você alcançou o Calmon de Passos ainda? Você teve contato com o Calmon? Não. Quando eu ingressei no doutorado, ele ainda era vivo, mas estava afastado. Ele faleceu em outubro de 2010. 2010. Era realmente, eu estive com ele algumas vezes. E o professor Calmon, ele deixou para mim ensinamentos imorredouros. Sabe, é uma figura que eu reverencio como aquele que me mostrou o caminho de como eu deveria lidar com os fenômenos aparentemente complexos do direito, que ele fazia uma redução axiológica e trazia para uma simplicidade com relação ao valor, uma coisa muito, muito interessante. E quem também tinha uma admiração muito grande, e tem ainda, é o nosso Gustavo Souza Lima. Uma vez nós saímos daqui, não chovia torrencialmente, e fomos assistir uma palestra dele em Arapiraca. Mas Pedro, continuando a nossa conversa aqui, hoje você dá aula, você é professor na Universidade Federal, você foi meu professor lá na nossa ESMA. Hoje você tem andado muito por esse país afora, Pedro? Sim, sempre que o convite aparece, a gente tem a oportunidade de também participar em cursos, palestras. Banca. Outro dia eu li, você estava participando de uma banca de mestrado? Mestrado, doutorado. Então você tem viajado esse país inteiro? Sim. Bacana, Pedro. E aproveitando o gancho aí, você citou aí Calmon de Passos e Gustavo Souza Lima. Isso. O doutor Gustavo é uma das referências aqui em Alagoas, né? Uma pessoa muito preparada. Já esteve aqui. O Gustavo é fora de série. Nosso Gustavo Souza Lima. É uma pessoa que engrandece o direito processual e a magistratura alagoana. E o Calmon de Passos, já que um dos nossos telespectadores, talvez grande parte dos nossos telespectadores sejam estudantes, então eu vou aqui fazer aproveitando a oportunidade, Jerônimo. O Calmon de Passos foi um gênio, uma referência ética, referência na ciência jurídica. Então, quem tiver, especialmente os estudantes, tiverem interesse, procurem os vídeos, as palestras do professor Calmon de Passos, porque o Calmon de Passos é um conhecimento que transcende ao direito. Então, ele tem, assim, genialidades da política, opiniões muito interessantes. Vale a pena pesquisar sobre a vida, sobre a produção do professor Calmon de Passos. Há vídeos disponíveis por aí afora, inclusive, palestras. Inclusive, eu entrei em contato, há uma fundação lá na Bahia. Há uma fundação? Há uma fundação que trata, inclusive, do acervo dele, tem todos os vídeos dele. Eu andei ligando para lá, só que cá para nós, eu achei bastante salgado o preço dos vídeos dele. Achei muito, muito, muito salgado mesmo. Mas existe todos os vídeos dele nessa fundação. Pedro, me diga uma coisa, nós temos o nosso novo código, o nosso novo CPC, ele entrou em vigência e já está com 1 ano e pouquinho, né?
Você já vê algo de positivo no nosso novo CPC? Você já consegue ver isso na prática? O CPC, nesse período aí, eu diria que a gente ainda está se adaptando ao novo CPC, por incrível que pareça. Porque nós tivemos 1 ano de vacatio legis, mas esse período não foi suficiente. Não sei te dizer por que fatores ou quais as razões pelas quais... Deixa eu só te falar uma coisa. O nosso amigo Becklauto esteve aqui e ele disse que a estabilização da nova legislação processual, ela deve ocorrer em torno de 10 anos, nosso Becklauto disse. O nosso caríssimo Expedito esteve aqui, disse que só poderíamos pensar num certo conforto com, vamos dizer assim, a dinâmica das novas situações processuais, 5 anos. Então não se constitui nenhuma perplexidade, né? Nós estamos ainda aprendendo. Perfeito. Perfeito. Só que há um detalhe em relação especificamente ao Código de Processo Civil que não pode ser ignorado. Se a gente fizer um retrospecto na nossa experiência legislativa, nunca uma legislação codificada foi tão amplamente discutida e debatida e levada ao conhecimento público como o novo Código de Processo Civil. Por isso que me chamou a atenção, eu esperava que durante a vacácio houvesse uma maior absorção da comunidade. Mas o que eu percebo hoje, aí, aproximadamente 1 ano e meio, assim, fazendo um arredondamento aí, já que foi em março, né, que completou o aniversário do Código, o que a gente observa é que o Código já começa, aos poucos, a entrar com naturalidade no cotidiano, nas decisões judiciais. Então, os precedentes já invocam o Código e dispositivos do Código com mais desenvoltura. Então, de fato, é uma tendência. O que Becklauto e Expedito falaram, de fato, é isso que vai acontecer. Eu não vou arriscar aqui. É um prazo, eu não me sinto em condição de fazer esse tipo de prognóstico, mas isso é um dado. Se a gente observa os precedentes, os tribunais superiores, o STJ, constantemente citando dispositivos do CPC. O próprio STJ tenta ainda... A gente percebe com alguns problemas, mas há uma tentativa de organizar os precedentes, ingressar naquela dinâmica dos precedentes, que é uma das propostas que o Código tenta estabelecer. Eu quero conversar com você sobre isso. Olha, Pedro, havia um grande jurista, eu quero sua opinião a respeito disso, chamado Niceto Alcalá Zamora e Castilho. Ele é espanhol, quando houve aquela Revolução Civil Espanhola, ele correu para a Venezuela, e ficou aqui um longo tempo e tal. Ele citado por Buzaide, eu queria lhe ouvir, ele diz o seguinte: por mais que você... Ele cita uma figura de imagem, ele diz, por mais que você derrube um edifício, dessa destruição, ele chama de derrubação, sempre você vai colher materiais do velho para aplicar no novo, né? O nosso código, ele tem muita coisa do código anterior, ficou muita coisa. Em termos de percentuais, cotejando com a nossa legislação anterior de 73, você acha que, de novidade mesmo, o nosso código teve quantos %? Doutor Jerônimo, dá para você fazer é difícil estabelecer esse quantitativo, né? Mas isso que o senhor falou é verdade. O código, em alguns pontos, inclusive, repete ipsis literis dispositivos do Código 73. Então, em muitos pontos, na verdade, o código vai repetir até o que se encontrava no CPC de 39. Mas em alguns pontos eu percebo que há uma proposta, uma tentativa de estabelecer um novo paradigma. Eu vou dar aqui três exemplos, né, que para mim não são os únicos, mas os principais, assim, as principais vertentes do código que mostram uma preocupação de inaugurar um novo tempo. Primeiro, os precedentes. Não que nós não tivéssemos precedentes. Nossa história... Sempre eles estiveram presentes, mas pela primeira vez um código tenta disciplinar como deve ser formado o precedente, como se deve superar o precedente e uma maior vinculação dos precedentes fixados em cortes, especialmente as cortes superiores, aos demais órgãos do Poder Judiciário. Os precedentes, eles têm origem na Inglaterra, né? No Common Law.
Na Inglaterra, depois Estados Unidos. Mas a gente aqui na nossa experiência, até na própria herança portuguesa, a gente tem uma experiência com precedentes. Não é algo assim que, como se parece, como muitos estão dizendo por aí, nós estamos importando um modelo inglês, americano, contra a nossa cultura. Não diria que seria isso. Na verdade, eu penso que essa nossa preocupação com os precedentes vem de uma necessidade. Hoje nós temos um país com dimensão continental, temos um quantitativo absurdo de processos, são 100 milhões de processos em tramitação no país, e é preciso ter alguma previsibilidade. Quer dizer que para cada 2 pessoas, uma está litigando. Se a gente for pensar que no processo tem o juiz, o autor, pelo menos na jurisdição contenciosa, o autor, juiz e réu, é um monte de gente envolvida. É um absurdo a quantidade de processos. Pedro, o nosso código, ele poderia ter sido melhor? Você, como expert no assunto, como catedrático, você acha que a nossa legislação processual civil poderia... Primeiro, eu acho que houve um certo assodamento, apesar de ter havido muita discussão, entre a edição entre o pensar em se constituir uma legislação e a sua sanção, eu acho honestamente que houve pouco tempo. Me permita dizer isso, eu acho pouco tempo. Não sei se você concorda comigo. Mas aí eu pergunto, a nossa legislação poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor trabalhada? Foram 5 anos, né? Desde o momento em que se apresentou o anteprojeto e a conclusão aí do processo legislativo, 5 anos. Se a gente for, pelo nosso retrospecto histórico, as legislações codificadas normalmente demoram um pouco mais. O Código Civil, por exemplo, salvo engano, foram 20 anos. O anterior, o de 16, foram quase 90 anos. Quase 90 anos. Mas o que eu observo assim, o Código poderia ser melhor, sem dúvida. Mas são muitos os aspectos, especialmente aspectos políticos, que acabam fugindo ao nosso controle. A gente, quando faz uma análise do Código, a gente pega o Código, começa a fazer uma análise e até crítica, diz, esse dispositivo muita vaidade é um problema, tem muita vaidade. Às vezes um dispositivo mal redigido, e aí vem aquela tendência de criticar, mas aquilo ali é resultado do que era possível ser construído num dado momento histórico. A gente sabe que há forças políticas, e os legisladores, os deputados, parlamentares, senadores, têm as suas restrições. Então, não é simples estabelecer uma legislação codificada, e ainda mais, doutor Jerônimo, isso é que eu acho importante, uma legislação codificada com um viés democrático, que foi o Código. Muitas pessoas participando. É muito difícil gerenciar diversidade de interesses, opiniões. Só você vê o retrato do nosso Congresso, né? É uma verdadeira, você veja, os nossos congressistas, eles vêm das mais diferentes camadas sociais. É verdade. E isso determina também cada um vê o seu interesse. Cada um vê o seu interesse. De maneira de... Mas eu acho que o código ele poderia ser muito melhor, mas acho que é um bom código. Tem problemas, mas acho que é um bom código. Acho que é um código melhor do que o que nós tínhamos. Acho que demos um salto. Poderíamos ter dado um salto maior, mas acho que foi um salto positivo. Pedro, eu quero tratar no segundo segmento da sua obra. Perfeito. Negócios jurídicos processuais. Eu quero aprofundar, não só ver a parte teórica, como ver a parte prática, a repercussão. Mas antes de chegar à mulher, eu queria te perguntar uma coisa. Há um dispositivo no nosso Código de Processo Civil que eu fico olhando para ele, fico lendo e vejo realmente algo de muito interessante, que é o artigo 6º. Eu queria ouvir a sua opinião doutoral. Veja bem, diz o dispositivo, eu acho isso tão bacana, rapaz, para quem está vivendo, né, o drama processual, né? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito que seja justa e efetiva. Eu não quero nem entrar aqui nas questões de justeza, de efetividade, mas eu queria falar de cooperação. É possível? Como é isso, concretamente falando? Porque, olha, nós vemos que numa divergência levada à jurisdição, me permita dizer isso, Pedro, a ética é o que menos se observa. Quando eu digo, não é 100%, mas dificilmente você vê o indivíduo
se movimentar a todo tempo de forma a observar preceitos éticos e praticar o que se chama daquela conduta moral no melhor sentido. Como é que se dá essa cooperação, hein, Pedro, na relação processual? Essa questão da cooperação passa pela palavrinha mágica aí que o senhor já mencionou, é ética. Essa cooperação, a gente precisa entender que a cooperação quer estabelecer um padrão ético de comportamento. Claro que não se pode imaginar, e não é esse o propósito do Código, que pessoas que estejam em litígio, em duelo, em batalha, resolvam cooperar para se autodestruir. Cada um vai cooperar contra si, não é isso. Mas há um mínimo de ética nesse duelo, nesse litígio, que precisa ser observado pelos sujeitos do processo, não só pelas partes. E é isso que a cooperação quer estabelecer, esse padrão. Então, quando a gente fala em cooperar, primeiro, a cooperação pressupõe diversidade de papéis. A gente precisa partir dessa, pelo menos eu sempre parto dessa premissa. O juiz é juiz, as partes são as partes, os auxiliares são os auxiliares. Então, o primeiro passo para que haja cooperação é que cada um... São todos, né? São todos, mas que cada um tenha seu papel. E não pode haver interferência de um sujeito, né, na atividade que é própria do outro. A partir daí, aí você estabelece o que é a cooperação, como os sujeitos vão cooperar. A cooperação do juiz, a cooperação das partes. Então, essa ideia, que aparece aí no artigo 6º, nas normas fundamentais do Código, é tentar, ao mesmo tempo, limitar uma atuação irrestrita das partes, uma atuação das partes. Uma coisa sem controle. Sem controle, absolutamente deliberada, egoística, mas ao mesmo tempo limitar o exercício da função jurisdicional, em função dessa finalidade que o próprio artigo 6º estabelece, que é prestação jurisdicional com efetividade, com justiça. Então, a cooperação tenta conciliar isso. Então, essa... O Peri, nesse sentido, eu não sei se vou dizer alguma besteira, nesse sentido, os interessados, inclusive o juiz também, eles devem, cada um policiar o outro. Então, por exemplo, se eu advogo para um determinado, para o autor, por exemplo, e eu vejo, e eu vislumbro que o réu está se conduzindo de forma afrontosa ao comando do artigo 6º, eu devo denunciar isso nos autos, né? Perfeito. De forma denunciar o juiz. Porque às vezes o juiz passa despercebido, ele não tem aquela visão, deve denunciar, né? Deve, com certeza. E o juiz também. E o juiz, vejo que o juiz cooperativo tem duas características. O juiz cooperativo é um juiz que intervém. Não é um juiz absolutamente alheio ao que se passa ali. Não é aquele juiz que chega para decidir. O juiz cooperativo, ele participa, tem poderes, mas o exercício desses poderes é que precisa ser feito cooperativamente. Então, dialogando com as partes, prevenindo nulidades. Então, essa é a tônica da cooperação. Ô Peri, e em cima desse seu raciocínio, é interessante, eu chamo a atenção dos nossos telespectadores, o Piero Calamandrei, naquela monumental obra dele, que é Nós, os juízes, os juízes vistos por um advogado, ele conta, ele vai cair nisso aí. Ele narra que uma vez ele estava de férias na Itália e foi à Inglaterra. Foi à Inglaterra, na Europa ali, tudo pertinho. E ele achou de ir a um tribunal. E quando ele chegou nesse tribunal, ele presenciou, ele pôde ver que era uma coisa meio silenciosa. O juiz estava no seu local, um pouquinho acima dos advogados, mas ele ouvia um, ouvia outro e ponderava, isso tudo de forma silenciosa e muito elegante. E, em determinado momento, o juiz disse, bom, se vocês não chegam a um acordo, a um consenso, eu vou decidir a questão. Aí ele ficou se lembrando da Itália, que é muito parecido com a gente. Eu não sei se você vai concordar. Isso é Calamandrei que disse isso. Ele disse que ficou pensando lá na Itália dele, aonde é interessante isso. O juiz acha que os advogados querem isso, grosso modo.
O juiz acha que os advogados querem enganar ele. Um advogado acha que o outro advogado quer enganar o juiz e o outro acha que o outro também quer enganar. E fica essa coisa meio... É mais ou menos isso, Pedro? Pelo menos... Eu posso dizer que aqui no nosso país é mais ou menos essa visão que você tem. O indivíduo fica achando que... É uma desconfiança generalizada. Generalizada, desconfiança generalizada. E aí nós caímos nessa questão do princípio da cooperação. Agora eu vejo isso, eu já tive a oportunidade, inclusive, de editar um despacho tomando como referência o comando do artigo 6º, pedindo para que o advogado viesse aos autos e esclarecesse aquele segmento da petição dele. Eu li a inicial e um determinado ponto ficou meio obscuro. Duvidoso. Exatamente, eu pedi que ele esclarecesse em cima do comando do artigo 6º. Perfeito, esse é o espírito da cooperação. Essa é a ideia. Uma outra coisa, Pedro, que eu queria tratar com você. Você acha, talvez o tempo seja pouco, mas a gente do segundo segmento, você acha, já ouvi de várias pessoas, você acha que nesse código, como é que eu posso colocar, a figura do juiz, ela restou um pouco diminuída? Doutor Jerônimo, eu não vejo, assim, primeiro que eu não faço essa associação entre um predomínio de um sujeito sobre o outro. Fazendo uma análise global, eu vejo que o Código se preocupou, e não poderia ser diferente, com a atividade jurisdicional. Em alguns pontos, houve limitação dessa atividade do juiz, mas em outros pontos, eu acho que o Código fortalece muito poderes do juiz. Basta ver o artigo 139. O artigo 139, hoje, é colocado como um manancial de disposições que possibilitam ao juiz uma intervenção até mais discricionária, uma intervenção mais, eu diria, cujo controle fica mais complicado no caso concreto, porque abre margem ao exercício até de interpretação, abre margem a escolhas que o juiz faz. Você acha que fortalece? Eu acho que isso, se você for pensar do ponto de vista dos poderes, né, então o Código em alguns pontos é limitador, mas em outros pontos ele amplia esses poderes. Então, não me parece que seja o caso de a gente afirmar o Código restringiu os poderes do juiz ou o Código ampliou os poderes do juiz. Me parece que há aí uma certa compensação. E nesse momento de uma certa ainda instabilidade, vou chamar assim, é importante os julgados dos tribunais, né? É importante os julgados para você ver. Você falou aí no STJ, como é que os nossos tribunais estão enfrentando essas questões, né? Essas questões novas. Pois é, os tribunais superiores desempenham um papel relevantíssimo dentro dessa sistemática. Esse modelo que o Código tenta implementar só funciona se a partir dos tribunais superiores houver também uma mudança de comportamento, que é justamente compreender como se forma um precedente, para que o destinatário do precedente saiba extrair a ratio decidente. Porque se nós não conseguimos extrair a ratio decidente de um precedente, então toda a dinâmica fica comprometida, né? Então eu já percebo que há alguma preocupação em relação a isso, especialmente do STJ. O STJ aqui e acolá cita, e aqui e acolá tenta organizar os precedentes, indexar os precedentes, que isso é outro ponto importante. Que precisa harmonizar. As pessoas precisam ter acesso aos precedentes. Claro. Né? Pedro, vamos fazer uma pausa breve e vamos retornar no segundo segmento, talvez mais um ponto ou outro aqui que nós tenhamos que discutir, mas eu quero tratar da sua obra, que eu não sei se você sabe, eu estou lhe dizendo isso porque ontem eu pude ver que está, Juspodium, é a obra mais vendida. Nós voltamos já. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela presença, pela audiência dos senhores e das senhoras. E voltamos em seguida. Olá, pessoal. Preparamos para você um super aulão online para o concurso da UFAL, com resolução de questões e muitas dicas que vão fazer a diferença na sua aprovação.
Disponibilizaremos essas videoaulas 2 dias antes da prova, nos dias 19 e 20 de agosto, com material em PDF, para que você possa fazer a revisão de forma mais tranquila e chegar afiado na hora da prova. Preparamos também o super aulão presencial, que acontecerá neste sábado, dia 20 de agosto, véspera da prova, a partir das 8 horas da manhã. Venha para cá, estamos juntos, a hora é agora. Faça já a sua inscrição. Mais informações, www.alagoascursos.com.br ou pelos telefones 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando, falando sobre direito processual civil com o eminente professor Pedro Nogueira, professor da Universidade Federal de Alagoas, e de outras instituições. Você dá aula só na Universidade Federal ou dá em outros locais ainda? Na graduação ainda ministro aqui em Maceió, na CEUNE, na UNIT e na pós-graduação em várias instituições pelo Brasil. Então estamos conversando com ele, doutor em Direito, autor de obra consagrada. Eu estava comentando aqui, e comentando nesse intervalo aqui, dizendo que ontem eu entrei no site da editora Juspodium e, para satisfação, não é, porque se trata de um alagoano, se trata de um irmão nosso, eu pude constatar que a sua obra é a mais vendida naquela casa editorial. Não é? Vamos tratar sobre negócios jurídicos processuais. Mas eu queria te perguntar, ainda porque são questões que eu trago comigo, primeiro, a que se deve as nossas relações processuais demorarem tanto para ter para ter um desfecho? Você acha que se pode apontar uma ou duas situações específicas? Porque depois eu quero te fazer outra pergunta ainda, como a gente vai contornar esse problema, que é um problema torturante. E olha, para você ter ideia, meu caro Pedro e nossos telespectadores, Rui Barbosa, eu acho que na oração aos moços, ele dizia, veja bem, eu estou falando da década de 20, ele foi paranifo da turma de 1920, dos bacharelandos da Universidade de São Paulo, dizia o seguinte, que justiça tardia não é justiça, é uma injustiça patenteada e manifesta. Olha, de 1920. Então, quer dizer, não é coisa recente. A que se deve essa demora no desfecho da jurisdição pretendida em face do nosso Código? Bom, esse é um problema muito complexo.
Ah, não é coisa simples, não. Não, é muito complexo. Né? Não é um problema, e me parece que isso já é um consenso. O problema da demora nos processos não é um problema que seria resolvido com um novo código apenas. Então, o código por si não é a solução única, mas ele contribui. Um problema complexo exige soluções também complexas, né? Então, a mudança legislativa é um desses fatores. É só um dado, né? Mas é um dado. O que a gente tem? Há problemas estruturais, isso é uma questão matemática, é uma questão matemática, no nosso quantitativo. Estou falando aqui da realidade alagoana, né? Mas isso se aplica também à maior parte das comarcas aqui do nosso país. Existe uma deficiência quantitativa de juízes por habitante. O nosso padrão de litigância envolvendo o poder público também contribui bastante para essa sobrecarga hoje que compromete a rápida solução dos processos no Poder Judiciário. Você considerar que em 100 milhões de processos, mais da metade há a presença do poder público, isso é algo... Município, Estado? Pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, municípios, autarquias, isso é algo que precisa... Quanto é o percentual? Mais de 50%. Pelo amor de Então, Deus. o Estado cria um problema que é causado, na verdade, e tenta solucioná-lo, é meio que uma autofagia. Então, ele está ali, na maior parte dos processos, e agora se vê na condição de ter que resolver o problema do exagerado quantitativo de demandas. Então, isso precisa ser enfrentado. Né? Precisa ser enfrentado. Legislativamente, o que é que o Código faz? O Código tenta enfrentar. O Código apresenta, por exemplo, técnicas de solução de conflitos repetitivos, de demandas repetitivas. Certo. Isso é importante. Se você tem uma litigância de massa, você precisa ter um modelo de decisão de massa. Claro. Você não pode estar tratando de maneira individual e particularizada processos que são produzidos como que numa fábrica. Né? Então, aqui temos aquele caso da talidomida, um caso que você pode pegar como exemplo, né? A talidomida, aquela medicação que trouxe à luz do mundo milhares de crianças com deformidade. Acho que tem uma questão aí de medicamento, né? Que tá... Sim, hoje esse é um quantitativo, representa um significativo quantitativo nas demandas, nas varas de fazenda pública, porque há uma busca da população de forma geral por medicamentos, por tratamentos de saúde, enfim, por prestações devidas pelo poder público. Essas prestações não são cumpridas e isso deságua no Poder Judiciário. É preciso ter uma técnica diferente para resolver esses conflitos. A gente não pode tratar isso como um processo individual, uma pessoa litigando contra outra, como se fosse uma relação jurídica particularizada. Você não acha que isso passa também pela formação do indivíduo? Eu vou usar uma expressão que outro dia nós trouxemos aqui um juiz, um magistrado de primeira grandeza, ele disse a questão da estabilidade emocional do indivíduo, ou seja, a própria parte, ela evitar, na medida do possível, a jurisdição. Sim, isso também, acho que isso é importantíssimo. Acho que isso é importantíssimo. E hoje há o chamado modelo multiportas, né? Você tem um conflito de interesses, a jurisdição é apenas uma das opções. Isso. Né? Eu diria que a jurisdição é a última. Você só vai à jurisdição quando você não consegue resolver de outra forma. Mas eu digo coisas de somenos, o indivíduo vai e contrata um advogado e ajuiza a ação. Vai, mas ele só age porque ele encontra respaldo, eco. Então isso acaba sendo E o juiz não pode inibir. O juiz não pode inibir, mas é um direito potestativo que o indivíduo não pode, mas nós temos um modelo no Brasil de acesso à justiça que hoje favorece esse tipo de litigância frívola, podemos dizer assim. Porque o custo financeiro do processo é praticamente zero para quem tenta se aventurar. A justiça, pensar por exemplo nos juizados, a justiça é gratuita, o indivíduo tem acesso à assistência técnica, seja através de defensoria pública, seja através de advogados que assumem causas para receber sua remuneração ao final do processo.
e absolutamente sem uma contrapartida financeira de indivíduos que muitas vezes têm condição de custear, de suportar um reflexo financeiro do processo. Então isso acaba se tornando transformando isso numa busca gigantesca, né? E o judiciário hoje já não consegue abarcar esse quantitativo. Deixa eu te fazer uma colocação, Pedro. Eu já aqui veio uma defensora pública e nós tratamos desse assunto, mas eu vou trazer mais defensores aqui para tratar desse assunto. Se eu disser alguma coisa inoportuna, você pode dizer, olha, não é por aí. Mas eu acho, no meu modo de entender, eu acho que deveria haver, isso é apenas um dado também, pode ser o pequenininho que seja, mas eu acho que a Defensoria Pública deveria ter o que se chama de uma atenção maior para conter demandas que, no meu modo de entender, já sabe que não tem futuro. Eu gostaria de houvesse uma discussão mais aprofundada. Eu acho que existem pretensões aonde você, de plano, sabe que não tem futuro. Não sei se você concorda comigo. Na defensoria não é diferente, não. A pessoa leva uma pretensão, então tem que haver um juízo de valor, um juízo crítico, um aprofundamento crítico, para dizer a defensoria não vai patrocinar essa sua pretensão. Perfeito. Essa análise, me parece, tem que ser feita pela defensoria também, mas por todos aqueles que têm a legitimidade para ingressar em juízo. O advogado também precisa ter essa responsabilidade, essa consciência desse papel. E não é tudo que se chega, que se pretende, que o advogado deve levar ao judiciário e transformar aquilo numa demanda. Então, acho que passa também por isso, né? Uma mudança de postura dos sujeitos do processo. Agora isso tem que nascer já Sim. Já na faculdade, né? Exatamente, e esse é o ponto. As nossas faculdades hoje não nos preparam, e eu falo assim de uma maneira genérica e abrangente, né? Quando eu falo não nos preparam, eu estou me referindo aos alunos de graduação. De uma forma geral, no Brasil, o ensino jurídico é voltado para a litigância. Então é preciso, já há alguns passos, a gente percebe isso. Há, por exemplo, disciplinas de mediação, que trabalham a negociação, mas são ainda medidas muito tímidas. É diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o aluno, ao final do curso, ele sai preparado para negociar. Então, ele tem uma visão muito mais abrangente dos conflitos. Então, a gente aqui não. Aqui no Brasil, especialmente, a gente é voltado para o litígio, a cultura do litígio. Então, você estuda direito para transformar aquilo que você está estudando numa demanda judicial e vencer a demanda judicial. Então, acho que essa ruptura, essa mudança, pelo menos, tem que começar lá atrás, como você falou, é realmente algo que envolve uma série de pequenos e grandes detalhes e que torna a questão complexa, né? Aliás, eu já li que até na Europa mesmo já se fala na demora, na solução dos conflitos. A Alemanha, que é um exemplo a ser observado, eu li que um processo lá em média está demorando 3 anos. Eu até digo brincando, às vezes a gente resolve alguma coisa com menos tempo, eu digo, aqui está melhor do que na Alemanha. Resolvemos em 2 anos e meses, por exemplo. Ele me diz uma coisa, no nosso novo CPC, nesse novo elemento, esse novo equipamento, qual é a parte que... Aí eu estou pegando uma aula com você, como juiz, qual é a parte que nós podemos nos valer para tornar a jurisdição mais rápida? Existe aqui algum segredo, existe alguma coisinha aqui que a gente deva observar para tornar, vamos dizer assim, a solução, de qualquer forma que seja? Por exemplo, um maior rigor na análise da inicial, seria isso? Também. É um dos fatores, mas o maior rigor, uma preocupação que eu percebo ainda que os juízes ainda não estão tendo, né, com a possibilidade de fracionamento do julgamento do mérito, que é um instrumento interessante, que o Código de Processo Civil possibilita que o juiz funcione como uma espécie de gestor. É que o juiz examina, identifica que no processo há pontos que já podem ser julgados
e ele pode resolver parcialmente o mérito em relação àquele ponto e continuar o litígio até a instrução em relação a pontos que não estejam preparados, amadurecidos, né? Então, isso tem isso é importante, por quê? Porque essa decisão do juiz que fragmenta a solução do mérito, de certa forma, é apta a se tornar definitiva. Então, essa é uma técnica de gestão e tem vários desdobramentos, várias consequências recursais, né? Então, esse é um instrumento importante. Ô, Roberto, mas essas decisões fragmentadas, todas elas ocorrem via sentença? É uma sentença? Não, é uma decisão interlocutória. Mas é uma decisão interlocutória que resolve o mérito. Ah, certo. Não é sentença. Mas cabe que é desafio que... Agravo do instrumento. Agravo, né? E aí, se não houver o agravo, esse é o detalhe. Se não houver o agravo do instrumento, aquela parcela do mérito vai transitar em julgado. Eu entendi. Então, é uma solução, tem um instrumento para otimizar e acelerar a solução, pelo menos uma parcela do litígio que se encontre apta. Perfeito. Só diante do caso concreto é que você vai ver isso de forma, vamos dizer assim, bastante clara, bastante objetiva. Você vê, mas basta imaginar, por exemplo, ações de indenização. Para aqui se aproveitar de um exemplo simples. Uma ação de indenização que envolva cúmulo de pedidos, danos morais, danos materiais. O juiz pode se encontrar em condição de solucionar a indenização por danos morais e deixar para que a indenização por danos materiais, que exija uma maior produção de provas, tenha continuidade. Então, o juiz antecipa e resolve parcialmente o mérito em relação à indenização por danos morais e continua avançando na instrução para provar o dano material, um prejuízo financeiro que não tenha sido devidamente provado. Isso é uma técnica. Perfeito. Que possibilita até simplificar. Perfeito. Caímos naquela questão da estabilização dos dispositivos, né? Porque você sabe que nós, operadores do direito, a gente vive com um nível de informação que você... O dia, o tempo, né? O tempo, a duração do dia é muito curta para que você possa aprender todos os fenômenos que surgem de uma relação processual. Mas olha, meu caro respeito, tem aqui também uma questão da sua obra que eu queria conversar com você, que também você abordou um tema que ele se volta para a agilização do processo. Aliás, um dos estigmas do novo CPC é justamente tornar a jurisdição mais efetiva, mais célere e efetiva, né? E você aqui, você trabalhou com negócios jurídicos processuais. Primeiro, é a sua tese de doutorado? O livro é a versão comercial da minha tese. Certo. O que acontece? Quando eu defendi a minha tese de doutorado em 2011, o novo CPC ainda estava em tramitação legislativa e não havia previsão no projeto de nada a respeito de negócios processuais da forma como nós temos hoje. Eu defendi a tese, e a minha tese, o esforço foi justamente para demonstrar que os negócios jurídicos processuais existem no direito brasileiro e que as decisões judiciais também podem ser enquadradas como negócios jurídicos. Então, a tese foi essa. Só que eu defendi em 2011, eu consegui, houve um convite para que eu apresentasse uma sugestão ao projeto do CPC para introduzir, de fato, uma ampliação da negociação processual. E aí a gente apresentou essa sugestão, que graças a Deus foi acolhida, que hoje corresponde ao que se está no artigo 190 certo. E 191, dois dispositivos do CPC. E aí eu me senti na obrigação de acrescentar no livro um novo capítulo, que seria a análise desses novos dispositivos. Então o livro é a tese com um acréscimo dessas considerações sobre esses novos dispositivos do Código que versam sobre negócios processuais. Além, obviamente, da revisão que eu precisei fazer, né? Já que a tese foi construída com base no CPC de 73. Então eu precisei fazer uma revisão ampla. Eu anotei aqui, Pedro, o comando do artigo que você falou, né? 190. Uhum. E diz assim: versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes
desde que sejam plenamente capazes de estipular a mudança do procedimento para ajustar as dificuldades. Traz isso para uma questão prática, para esclarecer para os nossos telespectadores. Na prática, como é que funciona isso? Primeiro é um acertamento entre as partes, né? Sim. É um acertamento. O artigo 190 possibilita que as partes realizem ajustes com acordos, convenções sobre o processo. Então isso vai desde negociar um prazo. As partes podem, por exemplo, desejar que os prazos sejam reduzidos. Um dos pontos que foi muito criticados no novo CPC foi que o Código estabeleceu uma nova sistemática de contagem dos prazos. Certo. Os prazos são contados em dias úteis, os prazos processuais. Certo. A possibilidade da negociação processual dá às partes, por exemplo, a liberdade de estabelecer que a contagem será contínua, uma nova forma de contagem, ou estabelecer que os prazos vão ser reduzidos, tudo com o propósito de acelerar a tramitação dos processos. Até mesmo na questão da contestação? Sim. Que era uma coisa fatal no Código 103? Sim, 5 dias para contestar. As partes podem, por exemplo, convencionar que não vai haver aquela audiência do artigo 334, aquela audiência inaugural de conciliação. De pretensão conciliatória. Isso. E vejam, doutor Jerônimo, que esses acordos podem ser feitos no processo, mas também antes do processo. Inclusive em cláusulas contratuais. Inclusive documentalmente. Sim, né? Documentalmente. Então, agora, me diz uma coisa, vou pegar seu raciocínio. Você acha que posso parecer um cara chato dizer isso aqui, você acha que o padrão ético da nossa sociedade, você acha que o indivíduo que não tem direito, porque você sabe que a demora da relação processual, ela beneficia quem não tem razão. Então você acha que o indivíduo que não tem razão, ele aceita isso? Vamos admitir, há uma colisão de veículos, onde há pessoas lesionadas, até mesmo com perda de vida. Você acha que o indivíduo que não tem razão, você acha que ele vai aceitar fazer esse acertamento processual e que em última análise vem lhe trazer alguma dificuldade? O que é que você acha? Eu sei que não é, você é catedrático, você é professor, você não é professor de ética, mas como é que você vê isso, Pedro? Veja só, doutor Jerônimo, é negócio, o nome já diz. Então, mesmo aquele que esteja mal intencionado, mesmo aquele que deseja utilizar o processo para postergar o cumprimento de uma obrigação, ele pode se ver na circunstância de ter que negociar. Vai depender do que ele vai receber em troca, do benefício que ele vai receber. Então, essa é uma negociação. E, às vezes, eu cito um exemplo, uma vez eu citei esse exemplo, até lá no Rio Grande do Sul, numa palestra, e tinha uma advogada lá que ficou impressionada, assim, ficou surpresa porque não havia dimensionado até onde se pode chegar na negociação processual. E aí eu citei o exemplo do acordo que é feito na execução de alimentos para afastar a prisão civil do devedor. Será que o credor vai abrir mão da prisão civil, que é o principal instrumento da execução de prestação alimentícia, né? O principal instrumento de coerção? Mas é possível. Vai depender do aumento no valor da pensão. Tudo é negociável. Então tudo é submetido a um acordo. E aí coloca uma cláusula que essa lateralização da prisão civil só ocorre se houver o cumprimento. Pode colocar isso também? Pode colocar, ou pode simplesmente dizer que mesmo em caso de descumprimento, não se faz a prisão civil. A credora abre mão daquele meio de coerção. Está em qual edição essa sua obra, Pedro? Está na segunda edição. Na segunda edição, esgotou rápido, não foi? Foi. Porque ela é de 16? De 16. De 16. Mas, Pedro, continuando, você acha que o juiz, na formalização do negócio jurídico processual, o juiz pode interferir? O juiz é um ator importantíssimo, pode ser um ator importantíssimo na negociação, mas persuadindo as partes, convencendo as partes, esclarecendo as partes. Então, eu vejo isso como algo muito interessante. É uma nova frente de atuação do juiz também. O juiz normalmente não está acostumado a participar desse tipo de diálogo e, às vezes, o juiz, ativamente participando, convencendo as partes, pode fomentar a negociação processual. Vou dar um exemplo. Você pode, como juiz, chamar as partes e dizer, vamos estabelecer um limite em termos quantitativos para as peças processuais. Limite de laudas para as peças.
Então o juiz convence as partes, o juiz não pode impor isso, obviamente, unilateralmente. O juiz não pode estabelecer que num processo só vão ser aceitas petições de 5 laudos, ele não pode. Mas ele pode convencer as partes e pedir que as partes negociem, e as partes chegam a um acordo e dizem, olha, a gente só vai peticionar aqui. Mas isso não pode cair também, não pode ser alcançado pelo comando do artigo 6º do princípio da cooperação? Fora do negócio jurídico, não pode também? O juiz, pelo princípio da cooperação, editar um despacho alvitrando essa limitação? Mas aí, para o juiz chegar aí pela via da cooperação, o juiz vai ter um ônus argumentativo. Sim. Ele vai ter que, na decisão, explicar que o número de laudas eventualmente exagerado, sei lá, 30, 50, 60 laudas, não contribui para a efetiva realização da tempestividade, enfim. Não, é um ônus argumentativo que para o juiz é mais simples, persuadir as partes. Por que você não faz um acordo aí e vamos limitar em 10 páginas? São 2 caminhos para se chegar ao mesmo fim. O Pedro, a gente aqui costuma sempre trazer uma boa história. Aqui havia um juiz que ele sempre esteve na minha mais elevada esfera de consideração, mas ele já estava... Quando eu saí da faculdade, ele já estava na fase crepuscular de sua carreira, então certamente ele não tinha mais a paciência do jovem. E, então, quando o advogado ia fazer uma audiência com ele na área criminal, que perguntava, rapaz, você está perguntando muito, rapaz. Ele dizia mesmo, você está perguntando muito. Oxi, pra você perguntar tanto assim, ele colocava o advogado, aconteceu comigo isso, colocava numa situação de dificuldade perante o cliente. Você vai perguntar mais ainda, vai? Uma vez eu tive que dizer, não, doutor, vou perguntar o tempo que houver, a forma como houver necessidade para esclarecer a questão. Ele era de uma forma já diferenciada. Mas, Pedro, já estamos chegando no final, e eu folheando aqui sua obra, você trouxe à colação e trouxe à memória uma figura também monumental, chamado Hélio Tornaghi. O negócio jurídico processual tem origem no Hélio Tornaghi, porque ele era processualista penal. E o negócio jurídico processual, hoje, no campo do direito civil, nasceu lá com o Hélio Tornaghi. Como é isso aí, hein? O Hélio Tornaghi foi um grande processualista carioca e conseguiu, um dos poucos, que conseguiu transitar bem no processo civil, no processo penal. É verdade. Ele, inclusive, tem comentários, ele comenta volume 1? Uma coleção da Revista dos Tribunais. Eu acho que é o volume 1. Volume 1 e 2. E 2, né? O da Revista dos Tribunais. Então, ele é uma figura destacada. Um padrão cultural. E ele foi... elevadíssimo. Uma figura muito conhecida no Rio de Janeiro, onde Mas nem você ele conheceu, nem eu, nós não conhecemos ele. Pessoalmente não tive essa felicidade. Mas o Hélio foi responsável pela elaboração de um anteprojeto de um Código de Processo Penal que não chegou a ser levado a cabo. Mas nesse anteprojeto que ele elaborou, ele introduziu um dispositivo que definia negócio jurídico processual. Porque na esfera penal. Na esfera processual penal. Porque o tema do negócio processual, do negócio jurídico processual, na verdade ele é anterior, na doutrina. Isso vem lá do século XIX, com os alemães, depois a Chiovenda lá na Itália se apropriou e desenvolveu. Então, assim, o tema é um pouco mais antigo. Mas aqui, no Brasil, pela primeira vez, houve a tentativa de introduzir numa legislação através do Hélio Tornaghi. Isso deve ser 50, 60, década de 50. Década de 60. 60, década de 60. Início da década de 60. E aí é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque o processo penal geralmente é meio avesso. Hoje não. Hoje, com a evolução, essas figuras como a colaboração premiada, a gente percebe uma maior negociação. Uma flexibilização maior. Mas naquela época, e década de 60 do século passado, isso não era muito difundido. E o Hélio, então, o professor Hélio Tornaghi, já naquela época tentou introduzir, e o anteprojeto tinha uma definição de negócio jurídico processual. Bacana, o Pedro, muito bom, maravilha. Deixa só para encerrar, eu vou comentar um negócio contigo. Eu era advogado ainda, estou contando história bem lá para trás. Houve aqui um ciclo de palestras e um dos palestrantes era o José Carlos Barbosa Moreira, que é um monstro sagrado. Sim. E ele
fala muito bem, está vivo, está velhinho, Tá vivo. né? Fala muito bem, verbaliza bem demais. Na minha opinião, monumental jurista. Sim. E no final, alguns jovens, eu estava naquele meio, nos aproximamos dele e um fez uma pergunta sobre direito penal. Ele disse, olha, eu não sou, vamos dizer assim, eficiente em processo penal. Mas quando eu fui estagiário do Tornag, olha, José Carlos Barbosa Moreira foi estagiário do Hélio Tornag. Você veja que figuraças, né, não eram esses dois exemplos de grandes juristas do nosso país, né? Eu não vi mais o Barbosa Moreira. Ele está fazendo palestra, ninguém sabe dizer? Não, o professor Barbosa Moreira, de um tempo para cá, até por problemas de saúde, já não vem tendo participações acadêmicas, né? Mas a obra do professor Barbosa Moreira permanece, né? Não obstante, uma obra produzida ainda sob a vigência do CPC de 73, mas são lições que permanecem, são lições que sempre atuais e lições inspiradoras. Muito do que nós temos aí, a inspiração do professor Barbosa Moreira. Pedro, minha viva memória, você é mais jovem. Eu, quando me preparei para o concurso, eu tive acesso a uma obra dele. É um volume só. É o novo processo civil brasileiro. Exatamente. É uma exposição mais sistemática dos procedimentos do Código de 73. Pois é, Mas o professor Barbosa Moreira também tem uma obra chamada Temas de Direito Processual. É uma obra magnífica. São 9 volumes, então hoje é considerado a grande obra do professor Barbosa Moreira, né, que são compilações de ensaios. Aliás, Pedro, eu acho desde a década de 70. Em qualquer momento que você leia a obra do professor Carlos Barbosa Moreira, ele vai estar sempre atual. Ele é tão pungente, sim, ele é tão magnânimo, vou chamar assim, que você pode ler que... E o professor Barbosa Moreira também tem um volume sobre um comentário que ele faz na parte de recursos, também magnífico. É o que chama de recursão, é lá da revista dos tribunais. Da Forense. Da Forense, o volume 5. É o chamado recursão. Recursão. Exatamente. Meu amigo Pedro, foi uma satisfação muito grande estar com você aqui. Você trouxe realmente, como eu disse, ratifico, brilho para o nosso programa. E desejo que você tenha muito sucesso na sua vida fora. Você bem o merece. E você eleva a nossa Alagoas e eleva as nossas letras jurídicas. Muito obrigado pela sua presença, muito sucesso e as portas estão abertas. Felicidade para você, Pedro. Eu que agradeço, doutor Jerônimo. Mais uma vez reitero aqui a enorme satisfação e honra de estar aqui ao seu lado, aprendendo. O senhor é uma figura vastíssimo conhecimento jurídico e vastíssima cultura, então para mim é um momento de aprendizado e sempre que me chamarem estarei aqui prontamente. Bacana, Pedro. Então nós nos reciprocamos em agradecimentos. Muito obrigado. Meus caros telespectadores, mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.